Olá, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título diz: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem quiser depois pode ler completo, onde nós tiramos a reflexão desta noite. Não nascer de novo é um tema bem atual, pois nós nos encontramos numa casa espírita e muitos sabem que a casa espírita ela segue os ensinamentos atuais do Espiritismo, que é baseado em ciência, filosofia e religião, aonde começamos a entender melhor o mundo espiritual, este mundo ao qual, ao deixarmos esse corpo físico, todos nós encontraremos. Então nós vamos fazer uma ligação para a compreensão do nosso tema entre o momento em que Jesus estava entre nós e o momento atual. Permitam, eu vou ler uma parte do Evangelho que foi baseado nos ensinamentos de Jesus tirado da Bíblia. Diz assim: Jesus, tendo vindo para o lado de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos. Ele disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando as palavras, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhes respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Naquele tempo, o povo já se perguntava sobre a reencarnação ou ressurreição. As pessoas religiosas, os judeus, eles não compreendiam muito bem como isso acontecia. Mas havia entre eles um ensinamento de que Elias voltaria. Isto é, o Elias que viveu no passado reencarnaria, voltaria. Mas eles não tinham uma compreensão muito certa sobre isso. Como que poderia alguém que viveu em outro corpo nascer de novo? E Jesus ensinou a eles, ou dizia a eles, que Elias já veio na figura de João Batista, mas vocês não o reconheceram. Por quê? Ele não nasceu com o corpo de Elias, mas um outro corpo de João Batista. Mas a sua essência era de Elias. Mas era difícil aquelas pessoas compreenderem sobre isso, que não tinham elementos para compreender. Então vou ler um outro texto que aconteceu com uma figura religiosa da época, bastante instruída, que perguntou a Jesus diante desses ensinamentos. Diz assim: Havia um homem entre os fariseus, que era um partido religioso, chamado Nicodemos, senador dos judeus.
que foi à noite encontrar Jesus, ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele, isto é, se não estivesse com Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha essas palavras. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de Deus, de novo. Aí Nicodemo lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Continuando, Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais estas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e o que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes quando falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Percebemos nessa passagem que Jesus estava dizendo que ainda o homem não compreendia naquele momento sobre a vida após a morte. Porque os judeus, eles acreditavam na ressurreição, isto é, quando nós deixássemos esse corpo, no futuro, quando nós voltássemos, seríamos chamados por Deus, nós voltaríamos com este mesmo corpo, com a mesma característica de hoje. E para dizer o contrário, como é que eles compreenderiam? Então, haveria um momento que o homem iria compreender, como está acontecendo hoje. Mas, vamos pensar o seguinte: o que importa nós sabermos tudo sobre a vida após a morte? Ou não sabermos tudo sobre a vida após a morte? De que adianta? O conhecimento é importante para nós compreendermos a vida, o que acontece conosco, com as nossas decisões, nossas atitudes. Sim, mas se nós reencarnamos uma nova vida para nós continuarmos a nossa existência aprendendo, e nós acreditamos ou não, isso tanto faz. Então Jesus, aproveitando do momento, nos deu a sua doutrina, dizendo que é preciso nascer de novo para vermos o reino do céu. Isto é preciso que a cada dia, cada amanhecer, ao acordarmos, façamos um novo recomeço. É um renascimento a cada dia. Isto é, que o homem só verá o reino de Deus com a sua transformação interior. Com reencarnação ou não reencarnação, nós só evoluímos nos renovando.
Então Jesus nos deu a sua doutrina maravilhosa, que nunca é demais nós repetirmos ela a cada dia. Jesus ensina que nós devemos a todo instante olharmos dentro de nós e percebemos como somos. Se nós estamos tratando os nossos semelhantes da mesma forma que gostaríamos que fôssemos tratados, Jesus ensina que não devemos usar a lei de Talião, que é dente por dente, olho por olho. Por quê? Se nós somos machucados, se alguém tira um ente querido nosso, se alguém nos rouba, se alguém nos calunia, se nós revidarmos como a lei de Talião, da mesma forma, como seremos superior ao outro? Seremos igual, porque estamos agindo da mesma forma. Então Jesus nos ensina para não revidarmos, para perdoarmos aquele que nos agride. Isso é nascer de novo, isso é crescer, isso é aprender, isso é renascer. É perceber que o outro está fazendo aquilo porque é ignorante. Às vezes, nem percebe o que está fazendo. E quando percebe, não se dá conta que para ele crescer, precisa modificar suas atitudes. E muitas vezes nós vemos ainda na sociedade, em todos os meios de comunicação, nos ensinando a vingança. Nós vemos nas novelas, nos filmes, que quando alguém é agredido, nós devemos revidar e falar assim: ah lá, teve aquilo que mereceu. Ele fez o mal para o outro, agora está passando o que ele fez para o outro. Esquecendo que isso é uma lei divina, que não precisa ser aplicada por nós. Essa lei alcança aquele agressor. Jesus então nos ensina a ter misericórdia, isto é, a perdoar. Mesmo na cruz, Jesus nos ensinou: perdoai, Pai, porque eles não sabem o que faz. Isto é, a pessoa está agindo da maneira que ela acha que é certa. E muitas vezes não percebe que está agindo como vingador, está sendo igual àquele que lhe agrediu. Que diferença isso faz? Somos iguais. Como há crescimento nisso quando nós revidamos uma ofensa? Se nós não gostamos da ofensa, por que nós ofendemos ao outro? Nos seus ensinamentos, Jesus disse para a gente crescer a todo momento, para a gente fazer a caridade ao próximo. Principalmente nesse momento de pandemia, quanta oportunidade. A caridade, ele ensina que não humilha. Quantas vezes nós nos pegamos humilhando aquele que nos pede, dizendo: faça o mesmo que eu, vai trabalhar, olha que saúde você tem, faça o mesmo que eu. Mas aquela criatura não tem a mesma visão que nós temos. Então Jesus nos ensina a não humilhar aquele que nós façamos caridade, nos mostrando superior.
que possamos perceber e inverter que aquele que nos pede está nos fazendo um favor, que é a oportunidade de nós exercermos o nosso amor ao próximo, que a nossa ação é que nos modifica. Não importa o que o outro faça, nós façamos a nossa parte. Jesus nos ensina que o outro faz, o outro recebe, e o que nós fazemos retorna para nós. Muitas vezes nós usamos desculpa assim: aquele político lá rouba, as leis não são seguidas, eu também vou fazer a mesma coisa. Não, o outro é o outro, eu sou eu. Se o outro rouba, eu não roubo. Se o outro joga lixo na rua, eu não jogo. Se o outro calunia, eu não calunio. É a minha atitude, a nossa atitude que modifica o ambiente que vivemos. Nós usamos desculpas, muitas vezes, para pôr para fora aquilo que nós temos dentro, usando o outro como desculpa. Jesus diz que é para nós nascermos a cada dia para podermos ver o Pai. Também em seus ensinamentos, Jesus nos diz para não ajuntarmos tesouro na terra, que a paz e a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Que todos esses bens ficarão aqui, são bens materiais. Mas para juntar os tesouros da alma, que é esses tesouros que nós levaremos quando deixarmos esse corpo físico. Porque Jesus, em seus ensinamentos, de uma forma que o homem pudesse entender, já nos disse que nós temos a vida eterna. Pois ele disse: de acordo com as suas ações, você será recebido no reino dos céus. De uma forma que todos compreendem, Jesus estava dizendo que nós somos eternos. Então, para quê? Olha essa pandemia, o que nos ensina que não existe rico ou pobre, materialmente falando, que não atinge, que não está livre desta doença. Para que possamos ser solidários uns aos outros, se preocupar com a dor do outro. E quantos ainda não respeitam o outro, só se preocupam com si próprio, muitas vezes contaminando e levando o vírus a outras pessoas. É o momento de ser solidário. É isso que nos faz melhor. Vamos refletir que nós renascemos todos os dias, que nós possamos mudar no nosso dia a dia, a todo instante, renascendo, nos modificando, sendo as pessoas melhores, colaborando com aquele que sofre, percebendo que a agressão é porque muitas vezes o nosso orgulho está ferido, as pessoas não pensam como a gente, e isso nos ofende, porque quando nós pedimos perdão a Deus, é um ato de submissão a Ele, mostrando a sua grandeza, mas Deus não perdoa ninguém, porque entende a nossa ainda limitação. Quando alguém muitas vezes nos pede perdão, o que nós podemos dizer? Do quê?
você não me ofendeu, porque o ofendido sou eu, que muitas vezes sou contrariada no meu orgulho, e para me justificar que sou maior que o outro, muitas vezes digo, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me ofende a todo instante, ela me rouba, ela quer o meu cargo. Por que tudo isso? Jesus disse, compreenda seu irmão, ama seu irmão. Está agindo isso porque não compreende como você que os tesouros da alma devem ser conquistados a todo instante, a todo momento, para levarmos ao reino do céu. Esse é o renascimento que Jesus nos ensina, que é preciso nascer de novo para ver o reino do céu. Só assim cresceremos e estaremos nas alturas. Reflitam sobre isso, todos os meus irmãos. A cada instante, a cada manhã, a cada renascer ao acordar, reflitamos como está a nossa vida, como estamos agindo. Estamos renascendo? Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Uma boa semana a todos.